Olá, estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus para realizar a doutrinária nessa casa de oração, rogando aos bons espíritos que nos auxiliem em mais essa tarefa. Vamos fazer a leitura do Evangelho na noite de hoje. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 13 e 17. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam: Uns é João, que ressurgiu dos mortos, e outros é Elias, que apareceu, e outros é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de ouvir. Marcos 6, versículo 14 e 15, e Lucas 9, versículos 7 e 9. 3. Após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhe disse: Elias certamente não há de vir, Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quantos quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles lhe falaram. Mateus 17, versículo 10, 13 e Marcos 18, versículo 10, 12. Meus irmãos, meus amigos, agradecemos a atenção dispensada a nós no início desta doutrinária. Então, vamos nesse momento nos unir em oração, fazendo aquela oração que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bem, meus irmãos, na noite de hoje vamos receber com muito carinho o nosso irmão Mário Sérgio Melo, que irá proferir a sua palestra. Que os bons espíritos o inspirem, que os bons espíritos estejam sempre com ele
e conosco, que possamos absorver os ensinamentos na noite de hoje. Boa noite a todos mais uma vez. A palestra foi pedida para ser gravada para o Centro Espírita COEC, Casa de Oração, Esperança e Luz. Fica situado em Boa Vista de São Caetano. Já tivemos lá em palestra presencialmente, Itamar já teve, enfim, na Boa Vista de São Caetano. É dirigido pela nossa irmã Cleo, como é mais conhecida, que também já esteve realizando palestra no Centro Espírita Raio de Luz. Ela nos pediu que nós gravássemos uma palestra sobre esse tema, Lições para a Felicidade, baseado em uma obra de 2003 do espírito Joana de Ângeles, onde ela analisa em diversos capítulos nos trazendo orientações sobre esse desejo do ser humano. Quem não deseja ser feliz? Quem de nós não desejamos ser felizes? Então, eu fiz uma reflexão primeiro. Como passar ensinos para levar felicidade a alguém? Ensinar a maneira de alguém ser feliz. Existe isso, embora seja o título da obra. Essa obra eu doei para o Raio de Luz, deve estar lá sobre a cadeira, pedi a Farrida para levar. Eu a tinha, não tenho mais. Doei para que outros leiam. Então, por que isso? Porque lições no dicionário, as primeiras definições significa ensino. Ensino para a felicidade. Mas o que me fazia feliz, Mário Sérgio, nesta encarnação, há anos atrás, não faz agora. O que me faz feliz agora poderá não fazer felizes vocês do COEC e os amigos do Raio de Luz que estão participando ao vivo. É algo muito pessoal o que é felicidade. Basta que nós rememoremos aquilo que nos trazia felicidade nesta encarnação há anos e anos atrás. Não nos faz mais felizes, mas éramos, mas não somos mais. Então, como alguém poderá transmitir ensinamentos para nos orientarmos a sermos felizes, se somos seres individuais, de personalidades tão diferentes, tão díspares, né? Então, primeiro, o que é felicidade? Pegando dois tópicos para a maioria da humanidade. Bom, para uns é a ausência de emoção negativa. Felicidade é não estar triste, é não estar com raiva, é não ter medo. Felicidade, eu não tenho medo do Covid, eu não tenho medo de perder o emprego, eu não tenho medo de ter um ente querido a falecer, porque isso vai me produzir outra emoção básica, tristeza. Então, todas essas emoções, basicamente, tristeza, medo, raiva, se eu vejo esses atos, assisto um jornal, consulto as mídias e vejo esses atos que eu não vou separar aqui agora, mas basta quem quiser assistir jornais, que nos indignam a alma, que às vezes nos levam a uma emoção de raiva pelas barbaridades que são passadas muitas vezes, ou quase todos os dias, em todos os jornais das mídias. Agora eu me pergunto, existe alguém que consegue atravessar a encarnação terrestre sem sentir raiva, sem sentir medo, sem algum momento sentir tristeza? Então a felicidade já está meio difícil de ser alcançada. Para outros, a felicidade é um produto de deficiência química em nosso cérebro. É uma baixa produção dos neurotransmissores, serotonina, dopamina. A ciência já prova que a baixa produção dessas substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro podem levar até mesmo a uma doença, a uma patologia mental, depressão. 350 milhões de pessoas atravessam pela depressão, que é responsável por 90% dos suicídios do planeta. Esse mês, onde a humanidade busca
trazer informações, trazer advertências sobre a prevenção do suicídio, que é uma questão de saúde pública, o Setembro Amarelo. Para muitos, como é que se consegue ser feliz? Subentendendo-se que ele está infeliz por alguma perda, por alguma que levou à tristeza, por algo que lhe amedronta, eu não saio de casa. Atravessava hoje numa rua com meu neto de 2 anos, quando um cidadão se aproximou de mim e falou para mim: eu estou buscando a psicanálise, a psicoterapia. Eu digo, por quê? Ele não me conhece, conhece de vista, né, do bairro. Porque o Covid, o coronavírus, fez que eu ficasse nesses 5 a 6 meses sem os meus rendimentos financeiros, fruto do meu trabalho digno e honesto. Foi reduzido, eu estou com contas sem pagar, cartões de crédito, porque o auxílio emergencial não dá para cobrir. E eu escutando, junto com meu neto, na praça, o desabafo daquele homem. E eu comecei a entrar em uma tristeza demorada que se caracterizou, que, segundo o psicanalista, como depressão. Ele está sendo conduzido a um psiquiatra, um homem mais jovem do que eu, 40 e poucos anos, ao psiquiatra. Ele falava e tremia, né, demonstrando características, né, de fobia, de um transtorno de pânico, medo de morrer, ele me disse, mas o primeiro medo de perder o emprego, porque ele é sozinho. Se ele perder o emprego, como ele vai sobreviver? Como alguém pode atravessar uma existência carnal sem passar por situações semelhantes? Então, para muitas pessoas, esse cidadão que vai ao psiquiatra, segundo ele, o psiquiatra provavelmente vai passar as drogas, as pílulas da felicidade, que vieram à Terra a partir dos anos 80, mais especialmente em 1986, quando os jornais estampou uma pílula que devolvia a felicidade aos tristes, o Prozac, a fluoxetina, baseado em uma obra de 1932, de um inglês, Aldous Huxley, que escreveu o livro Admirável Mundo Novo. É um dos 100 melhores livros do planeta. Ele não é um homem religioso, era um ateu, mas para nós que lê vai saber que o livro é mediúnico, porque muitas coisas que ele escreveu foram comprovadas depois, o que o levou a buscar compreender como ele previu coisas que iam surgir. E ele buscou o hinduísmo na Índia e se tornou hindu para tentar compreender como ele escreveu aquela obra. Para nós é algo simples, foi uma algo inspirada mediunicamente. Então, ele prevê que ia chegar um momento na Terra que ninguém mais poderia ser infeliz. Seria onde todos deveriam ser felizes. Infelicidade está fora da ordem. Então, nesse livro, que para ele é fictício, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, ele cria o soma, uma pílula da felicidade. Quem está triste, quem tem medo de perder emprego, quem está triste porque perdeu o filho, perdeu a mãe, a morte, o desencarne, vai na farmácia e compra o soma. Agora, vai na farmácia, compra o Prozac ou qualquer outra pílula antidepressiva ou qualquer outra pílula ansiolítica que devolva a nós, quimicamente, o estado de euforia. Como? Se ele vai chegar em casa e olhar para o quarto do filho dele e só encontra as roupas e os brinquedos do seu filho. E ele toma droga para poder dormir. E para o cérebro produzir neurotransmissores, ele voltar a sorrir. Para outros, quando estão tristes, quando estão atravessando momentos conturbadores como esse agora, vão aos templos religiosos. Nunca se viu tantos templos de fé no planeta como agora. Você passa em uma rua como a minha mesmo, tem 1, 2, 4 templos religiosos. 2 em cada lado da rua. Onde as pessoas querem que Deus
lhe devolva a felicidade. E eles perderam, em sua grande maioria, atribuem essa perda da felicidade ao Satanás, ao diabo, que lhe devorou o sorriso, que levou a sombra à sua vida, à sua família. Então, ele quer que Deus lhe devolva a felicidade, que afaste dele o Satanás, afaste dele o espírito que o obsidia. Então, o que é realmente que a gente pode compreender nesse tema proposto por Cléo e por Joana de Ângeles? Lições para a felicidade. O primeiro filósofo a se ocupar disso foi Sócrates, 400 anos antes do Cristo. Peço aos amigos que de vez em quando eu estou olhando para o lado, porque sumiu o chat aqui do meu celular. Então, eu liguei o computador para ver o chat. Como está distante, eu não tenho como, às vezes, avaliar, mas estou vendo ali, então peço licença a vários amigos, Jurema, Tereza, Ivan, Selene, Miraci, enfim. Repito aos amigos que chegaram agora, que eu estou realizando ao vivo na conta do Raio de Luz, porque o COEC, Casa de Oração, Esperança e Luz, em Boa Vista de São Caetano, os seus trabalhadores ainda não sabem lidar com essas ferramentas tecnológicas. Depois da manhã, farei novamente uma para um centro em Estela Maris. E me pediu para gravar na conta do Raio de Luz, e eles pegam o link e vão assistir com seus trabalhadores, com seus frequentadores. Sócrates, que viveu 400 anos antes do Cristo, é o filósofo da busca do entendimento para a felicidade. Narra a história que ele saía com seus discípulos nas ruas de Atenas, na Grécia. Passeava entre as feiras livres, se fosse atual, nos shopping centers. E nada comprava. Quando comprava, eram coisas tão mínimas. E os seus seguidores, a maioria jovens, a maioria, mas nem todos jovens, quando passavam diante daquelas lojas de variedades de coisas a vender, pediam ao filósofo, ao seu mestre, que fizesse uma pausa, e eles compravam e compravam e compravam coisas, apresentavam as coisas que compraram uns aos outros, e iam seguindo o mestre, e ficavam intrigados. Depois eles se reuniam na praça, e o mestre, plenamente feliz, muitas vezes sem nada nas mãos. Como o senhor pode ser feliz com tão pouco? Perguntavam a Sócrates. Nos ensina a ser feliz. Sócrates não teve resposta. O homem mais sábio da Grécia. Ele foi pedir uma pausa para 2 dias depois, saiu de Atenas e foi à cidade de Delfos, ao maior templo, o oráculo de Delfos. Oráculo pode ser designado o templo, o local, tanto quanto o intermediário dos espíritos, que eram chamados na época de deuses. Ou seja, o raio de luz, o COEC, se fosse a época passada, era um oráculo, o espaço físico. E os integrantes médiuns seriam também chamados de oráculos na Grécia. Várias definições. Agora será, no nosso caso, uma casa espírita com médiuns espíritas, para ouvir os espíritos. Na época eram os deuses. Ele vai ouvir. Os médiuns entram em transe dos espíritos nobres e pergunta a Sócrates: você observou o que estava escrito na entrada, no pórtico de entrada? Ele: sim. O que é que está escrito, Sócrates? Nada em excesso. Primeira frase, desconhecida na maioria de nós. A segunda, conhece-te a ti mesmo. Faz isso. Passa isso para os teus seguidores e eles serão felizes. Nada em excesso. Ele passa. Ora, na questão 709 do Livro dos Espíritos,
que vai falar para nós que é natural o desejo do bem-estar. Os discípulos de Sócrates sentiam profundo bem-estar, profunda alegria, como a gente ainda sente. É natural, questão 719. Quando volta para casa com um presente para a esposa para o marido. Quando resolve fazer uma reforma da casa e compra tintas. Quando resolve trocar a porta da casa e compra a porta e chama os amigos, como Ivan e Ferreira, para ajudar a colocar a porta, como foi no meu caso, e embelezar o nosso espaço, o nosso ambiente doméstico, fisicamente, é natural. É natural se nós tivermos dinheiro para comprar um veículo próprio, compremos. Qual é a questão que foi orientada no oráculo de Delfos? Nada em excesso. Nada em excesso. Aí já é a questão 715 do Livro dos Espíritos. Necessário e supérfluo. O primeiro caminho, o primeiro ensino para a felicidade. Orientação. Viver com o que é necessário para a nossa vida material, emocional, psíquica, social e espiritual. Como é fácil falar, como é difícil encontrar um equilíbrio para assim proceder, para assim viver. Itamar e todos que estão ali, estou olhando para o lado, porque só pelo computador eu estou vendo o chat. Então sejam todos bem-vindos aos amigos que estão contribuindo, colaborando, vibrando, para que o nosso trabalho para o COEC funcione a contento deles e da espiritualidade que está presente com todos nós. Com todos nós. Então, encontrar, saber viver, saber encontrar isso. Mas se o desejo é natural, o desejo de ter, o desejo é aquilo que nos falta. Então, eu quero ter uma roupa nova. Eu tenho que ter dinheiro para comprar uma roupa nova. Básico. Emmanuel vai dizer, o Espírito Emmanuel, o desejo é a alavanca que move todo o progresso individual e material no planeta. O desejo é a alavanca que move todas as aspirações e propósitos do indivíduo. Então, o COEC, o raio de luz, foi materializado, fundado na Terra a partir do desejo de um desencarnado ou desencarnados, que encontrou sintonia no mesmo desejo de encarnados e desencarnados. No caso do COEC, em Cleo. Se ela não manifesta esse impulso profundo, que é na base emocional, não teria materializado, erguido, construído fisicamente o COEC e seu Heráclito, o raio de luz. Então, tudo começa nele. Emmanuel coloca na obra Pensamento e Vida, capítulo 1, a estrutura mental, a base da nossa mente, está o desejo, a base, o lastro das emoções. Sem desejo, nada se tem. Olha, então, se é natural, a questão é o excesso. A questão é compreender que se eu desejo em excesso, eu posso me prejudicar e prejudicar alguém. São os ensinamentos, as lições de Lísias a André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo Explicações de Lísias. André Luiz manifesta um desejo, ele está triste, porque ele está no mundo espiritual, né? Na erraticidade, é um estado, e não vê a mãe dele. 8 anos, e mais os meses ou anos que ele ficou em convalescência quando foi socorrido do umbral. O pai tinha desencarnado 4 anos antes, as 2 irmãs e a mãe cerca de 8 anos antes. Ele não via ninguém, coisa que serve para muita reflexão nossa espírita. Quando as pessoas perguntam a gente 2 meses depois
quando um parente morreu, quando eu desencarnar, vou ver ele, vai. A gente diz, mas será? Sabemos que vai. Agora, vai ver rápido? Quando abrir os olhos no mundo espiritual, André Luiz passou 8 anos e alguns meses sem ver a mãe e termina as 13 obras sem ver o pai e as 2 irmãs. Pelo menos nas 13 obras. Então, ele está triste. A Lisa, seu amigo, enfermeira, fala, tenha calma, você vai vê-la, deseje, porque o desejo é a base. Todo desejo é uma invocação. É o livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. O desejo ardente é uma forma de invocação. E é neutro. Neutro. Aí ele fala, André Luiz, eu desejarei ardentemente ver minha mãe. Que coisa mais natural. Um filho saudoso da sua mãe. Ambos desencarnados, poderiam estar ambos encarnados, ele morando em um país, a mãe morando em outro. Fica mais fácil de ele pegar um avião, se tiver condições financeiras, e vir ver sua mãe. Mas se a mãe estiver desencarnada ou encarnada, todos nós manifestamos o desejo de ver os entes que nós amamos. O que é que Lisa diz a ele? É natural o desejo, é a base de tudo. Mas é necessário saber desejar para poder merecer o desejo. Saber desejar. Por que Lisa diz isso? É o que está lá. Porque nada deve ser, nenhum desejo deve vir em excesso. Afastando André Luiz, que é um desejo natural, de um filho ver a mãe, mas indo para a Terra, o chinês Wang, que em 2011 tinha um iPad de 32 gigabytes na mão. Mas eis que final do ano sempre surge um modelo mais novo, modelo de carro, modelo de celular, tudo proposital para ser vendido. Só que ele não tinha o dinheiro para comprar um novo modelo com 62 GB do iPad, que é um smartphone. Foi aos pais que também não tinham dinheiro. Você já usou todos os recursos do iPad que nós lhe demos? Não. E é uma realidade. Mas por que vou lhe dar outro? Meus amigos vão ter. Todos têm, todos comprarão um novo iPad. Só eu que não vou ter? Serei infeliz. Como vou me reunir com meus amigos? Se todos estarão com o iPad 62 GB e eu com o iPad 32. Eu fico imaginando Ferreira. Eu não sei se ele está ali. Ele ainda não está sabendo usar tecnologia. Creio que não está. Ferreira tem anos com o Uno Mille. Aquele seu Uno Mille que tanto é útil para ele, para sua família e para os amigos, que já está caminhando já na última estrutura do perispírito, o carro de Ferreira, mas que ainda é útil. E Ferreira não é infeliz quando vê circulando a cada ano algum de seus amigos comprando um carro novo. Se ele tivesse dinheiro, ele compraria um novo. É natural. O desejo do bem-estar é natural, seja emocional, psíquico, social, espiritual. Absolutamente natural. Aí vem o restante da pergunta. A questão é quando esse desejo se extrapola por excesso, prejudicando-nos organicamente e moralmente. É a questão do 719 do Livro dos Espíritos. O jovem vendeu o rim, ganhou 11 mil do dinheiro da China, que deu para comprar um iPad novo. E agora está na internet. Ele posta as fotos, deitado em um leito, porque vendeu o órgão à máfia de órgãos clandestino, é óbvio, da China, em locais que não tinham condições reais de saúde, contaminou o outro rim, nós temos 2, ele fala, está na internet, quando ele vendeu o rim. Você vai vender o rim? Vou. Para que eu preciso de 2? Eu tenho 2 rins, que eu preciso de um iPad, porque senão eu serei infeliz.
Ele vende o rim, o outro está contaminado. Se ele não encontrar uma cirurgia de um rim, ele tem pouco tempo de vida, afirmaram os seus médicos. Mas desde a época que ele vendeu o rim, nunca mais ele saiu de um hospital. Nada em excesso. Como compreender o que é excesso, o que não é? Questão necessária e supérflua do Livro dos Espíritos. Uns sabem por intuição, outros por experiência própria, às suas próprias custas. Foi o caso, infelizmente, de Shang, o jovem chinês, que não ponderou, que não fez uma reflexão, que não analisou. Eu tenho um iPad. Tem gente que não tem nem, que chora pedindo, ai, pão para comer. Não precisa ir muito, não. 40 milhões, segundo o governo chinês, vivem subnutridos, enquanto ele tinha iPad, mas queria um mais novo, para no seu círculo de amigos ele não ficar diminuído, não ficar humilhado, não se sentir humilhado, não se sentir triste, porque não pode acompanhar o mesmo status, o mesmo modo de vida dos seus amigos. Isso chama-se materialismo. Inimigo ao qual o Espiritismo veio à Terra destruir, não o materialista, mas a ideia do materialismo. Então a gente precisa saber discernir. E quem não sabe, por ponderação, por reflexão, sabe as próprias custas sobre as próprias reflexões. Então, saber desejar, nada em excesso. O segundo conselho que Sócrates recebeu, conhece-te a ti mesmo. Que Shang, o que Mário Sérgio, que nós que estamos aqui devemos fazer diariamente, segundo Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Tire 5 minutos, faça uma reflexão. Como foi meu dia? Será que se Deus me chamasse agora de volta, eu deixasse esse corpo material e adentrasse ao mundo espiritual, alguém deixaria no coração de alguém mágoa, rancor, ressentimento de mim, ódio, raiva, tristeza pela minha presença junto a ele? Se você refletir em 5 minutos e você deixou isso no seu dia anterior, no dia que passou, no outro dia você vai e busca recompor, diluir, dissolver aquela sombra deixada no coração de alguém, para que se faça luz no seu coração. Se você tiver de deixar o corpo naquela noite, você volte em paz, volte sentindo felicidade no seu coração. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates é o filósofo mais recordado e amado do planeta. 2.400 anos atrás. Se a gente pega na internet, na TV educativa, há estudos sobre o legado de Sócrates, que nunca escreveu nada. Tudo foi escrito por Platão, os seus discípulos e os outros que o acompanhavam. Assim como Jesus nunca escreveu nada. 400 anos antes do Cristo, ao ponto de Kardec dizer, Sócrates é o precursor da doutrina espírita que surgiria 2.400 anos depois. Então, você tem que mergulhar, porque os filósofos que existiam antes de Sócrates, os pré-socráticos, todos eles buscavam conhecer fora, conhecer a estrutura da matéria. Leucipo e Demócrito, conhecer que a matéria é composta de tijolos, a que eles chamaram de átomo. Os outros que vão estudar os planetas, as estrelas, todos importantes, natural, mas sempre conhecer o exterior. Mas quem é recordado e amado, Sócrates nos conclama a conhecer o nosso interior. Então ele volta com essa informação que o Livro dos Espíritos coloca na questão 919. Kardec pergunta qual o meio para a gente se melhorar na Terra, quem sabe começar a ser feliz.
Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A outra frase os espíritos não colocaram: nada em excesso. Porque eu preciso me conhecer a mim mesmo para saber o que é necessário para a minha evolução. Eu fui ao dicionário, né, que é o meu terceiro pai. O primeiro é Deus, o segundo é Peterson, e o terceiro é o dicionário, que me ajuda demais a compreender o que significa lições. Que vem na cabeça, lições é ensino. Mas não é só ensino. A primeira definição no dicionário Pribera: escolhas, nomeação. Aí já começa a compreender Joana de Ângeles. Ela não quer passar lições, fórmulas, porque nós somos diferentes. Muita gente agora entende felicidade como festa paredão, ou festas nos grandes hotéis, nos grandes iates, nas grandes encontros sociais de quem tem dinheiro, seja o pobre do paredão, seja o rico da mansão, diante de 133 mil pessoas que estão desencarnando por um Covid, mas não foram parentes deles, não foram parentes deles. Então vamos festejar, vamos fazer festa, mas burlando as leis que foram criadas pela Organização Mundial de Saúde e os países adaptaram a sua realidade para proteger eles mesmos, nós, cidadãos, para não nos contaminarmos do coronavírus e levarmos para os nossos parentes e amigos e na sociedade o coronavírus. Mas eu burlo a lei, porque eu, senão serei infeliz. Felicidade para mim é abrir o som do carro a todo o volume. Não importa com o próximo. Meu vizinho de parede, um evangélico que nos damos muito bem há muitos anos, saiu de uma rua que ele morava, e quando a filha dele nasceu, e ao pegar meningite, e sofrendo eles, e aquela criancinha na frente da casa dele, os jovens botavam carro paredão. Ele pediu com toda a educação que ele tem, como professor que eu é, e oficial da polícia, muito digno, que os jovens explicou a situação. Estava ocorrendo uma parede em 3 metros do som do carro. Eles podiam baixar o som do carro. Os jovens ouviram e colocaram Kelly Key a todo volume. Tô nem aí, não me conte os seus problemas que eu não vou ouvir. Todos os finais de semana. Kelly Key entrava, saía e entrava Ivete Sangalo. Por isso não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. E ele, para não cometer um ato de insanidade, como ele me falava, de pegar a sua pistola e fazer uma insanidade, que graças a Jeová, porque ele é fiel a Jeová na igreja da Assembleia de Deus, ele e sua esposa são amigos de parede. Ele chorou, orou, pediu ajuda de Deus e mudou para meu parede ao lado da minha, que mora até hoje, do lado. Aqueles jovens vão aprender com a experiência, questão 719 do Livro dos Espíritos. Não querem aprender por intuição, por ponderação, por reflexão. O que está acontecendo com ele poderá acontecer com um parente meu, comigo. Então é festa paredão, é praia cheia, é o que for. Porque eu quero é ser feliz, eu quero é tirar meu selfie na praia, no paredão, dentro do iate, com aquela foto daqueles emojis felizes. E todo mundo sorrindo, todo mundo rindo nas selfies, nas redes sociais, até que a dor chegue às suas próprias casas e eles perguntam: ai meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou infeliz? Aí vão para as farmácias tomar Prozac, vão para os psicoterapeutas, psicanalistas, compreender por que sua vida virou de ponta cabeça. Vão para as igrejas, vão para os centros espíritas, pedir que os nossos guias devolvam-lhe a felicidade que ele não construiu, que ele não preservou em si.
por falta de conhecer a si mesmo, para desenvolver o que Emmanuel vai dizer, a gerente da mente, que é a vontade consciente, que é o estado de lucidez para compreender que o que acontece com o próximo pode acontecer comigo, que pode causar tristeza, raiva, medo, aflição. A vida não é só emojis com sorriso, sempre aqueles bonecos amarelinhos com um sorriso sempre estampado no rosto. A vida também tem lágrimas e elas podem chegar até nós. Então isso que os espíritos superiores, que Lisa e os outros estão dizendo, é necessário saber o que deseja. O que é que você nomeia, dicionário, lições? O que é que você escolhe? Anda escolhendo, anda nomeando como felicidade para a sua vida. Porque isso haverá efeitos, consequências. Então, saber desejar, esse é um tempo a desenvolver a vontade consciente, a educação do sentimento. Nós precisamos mergulhar para dentro de nós para saber o que estamos nomeando, escolhendo para a nossa felicidade. Então, isso é um estado de lucidez. Eu mergulho para dentro de mim. Então, vejo agora o meu passado. E a gente tem um jargão muito comum, principalmente no meio espírita. Tá? Era o meu tempo, eram as minhas necessidades, era a minha compreensão. E é natural. Alguns anos atrás, eu compreendia que felicidade era som alto, na praia, e chegar a botar uma caixa plástica vazia e sair de lá trôpego com a caixa cheia de ampolas de cerveja, com os salários parcos que eu ganho e voltar para casa falando inglês, como diria minha desencarnada madrinha Dolores. Zuíla, minha mãe, ele já chegou falando inglês. Eu entrei para o espiritismo e perdi esse idioma. Nunca mais falei inglês. O espiritismo não nos proíbe de nada, porque não é uma doutrina de regras, que impõe regras. É uma doutrina de libertação da consciência pelas próprias reflexões dos espíritas. Então, refleti, fiz um mergulho para dentro de mim e percebi que muitos podem beber e continuem bebendo, mas para mim já não traz mais felicidade viver amparado sob algumas ampolas de álcool, algumas garrafas de álcool. Não me traz mais, mas continuo respeitando quem assim entende felicidade para a sua vida, como eu entendia 20 anos atrás. Então, é uma doutrina que vai nos ampliando, mergulha para dentro de si para ampliar a nossa consciência, nosso estado de lucidez, compreendendo que não existe felicidade integral no mundo. Como está em Eclesiastes, em Salomão, Antigo Testamento, rico e infeliz. E ele coloca a felicidade não é deste mundo, reproduzida no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade integral e total não é deste mundo. Meu neto tem 2 anos. À medida que ele for crescendo, ele vai saber. Branquinha, a sua cadela, vai morrer, que ele ama. Diego, o seu gato, que ele ama e brinca, vai morrer. Vai chegar um dia que ele vai ter a consciência ampliada para saber, papai, mamãe, vovô vai morrer. Eu espero que vovô demore um bom tempo e vovó está me ouvindo na sala. Vai chegar um dia que João Miguel, o meu neto, e Pedro, o meu neto, que mora em Portugal, vai compreender que ele mesmo vai morrer. Então, não existe uma felicidade total, integral, quando estamos encarnados. Por isso que Jesus vai dizer, em verdade, o espírito é forte e está pronto, mas a carne é fraca. Está encarnado, até ele mesmo chorou. Ele, o Senhor do planeta. Quando a irmã vai dizer a ele, a irmã de Lázaro,
mestre, venha, o teu amigo que lhe acolhe na casa em Betânia morreu. Eu sei que tu podes revivê-lo. Jesus para e as lágrimas descem. Manda que ela volte. 3 dias depois ele vai. Lázaro, em estado cataléptico, ele faz sair da tumba. Mas Lázaro morreu, assim como Jesus. E Lázaro não está caminhando até hoje na terra. Não aquele. Existem outros. Então, quem está na terra sabe que vai, entre aspas, perder aqueles que amam. Sabe que poderá perder emprego. 13 milhões perderam. Sabe que podem perder uma paixão. E se ele não tem resistências morais, não mergulha para dentro de si para compreender isso e ampliar a sua consciência, a sua vontade se torna fraca para gerir a própria vida. No capítulo As Paixões do Livro dos Espíritos, o espírito é o cavaleiro. Cabe ao cavaleiro dominar o cavalo, as suas paixões, seus desejos, suas emoções, seus sentimentos, suas ideias, seus pensamentos. Controlar as rédeas chama-se a vontade consciente, diz Emmanuel, daquele que amplia o seu nível de consciência, compreendendo que ele é um espírito imortal. Tudo que o homem carnal vê na terra está morto ou vai morrer. Afirma Emmanuel. Não precisa a gente ir muito longe. Basta eu pegar atrás de mim no guarda-roupa aqui 3 álbuns de foto que minha mãe deixou. Eu com 10 anos, 14 anos, 18 anos. Eu olho para aquelas fotos, eu não vejo um cabelo branco, uma ruga, a pele rígida, a pele não tem nenhuma flacidez. Onde está aquela forma? Já foi embora. Toda foi embora. Aos 56 anos, 10, 15, 16, aquela forma já morreu. Muitos tentam mantê-la, apegados a ela. Indo para a academia, que devemos ir para cuidar da saúde do corpo, não para nos apegarmos a ele. Muitos estão em cirurgias plásticas, que devemos ir, principalmente quando temos algum dano, um acidente que nos deforma a face. A cirurgia é a mão de Deus, entre aspas, da terra para isso. Mas a gente faz 10, 20, 30 cirurgias porque querem o corpo perfeito, porque querem isso perfeito. E se apegam ao seu corpo, e se estruturam, e se fixam no seu corpo, não tem controle sobre as suas paixões. A rédea é frouxa, a mente é imatura psicologicamente. Será que ele não sabe que vai morrer? Doutora Ana Cláudia Quintana, na sua obra 30 anos no Albert Einstein, em São Paulo, vendo o sofrimento daqueles empresários, empresárias e outros, seus esposos. O sofrimento, quando chega diante de um muro intransponível, é uma imagem que ela utiliza. Ele tem câncer com metástase e tem 80 anos. O muro é intransponível. Ele só pode, diante disso, olhar para trás. Ele não tem como fazer plano para reformar a casa, para viajar para o Japão, para comprar um carro novo, porque ele tem 2 meses, 3 meses, 2 semanas de vida na Terra. O sofrimento daquelas pessoas, ela narra de 30 anos de experiência, acompanhando esses doentes terminais, numa obra que eu tenho aqui, na obra que eu tenho. Nós não queremos isso para nós. Afirmaram os espíritos para Sócrates, afirmam os espíritos superiores para nós. Nada em excesso, paixão nenhuma em excesso. É uma prevenção. A orientação que veio para Sócrates e que a doutrina espírita revigora, trazendo para o nosso dia a dia. Ter controle sobre as nossas paixões, compreendendo que nós somos espíritos imortais e que a felicidade não é desse mundo. Ah, se aquele jovem, Lindenberg, em 2013, fosse espírita, 22 anos, namorando com a menina de 15 anos, Eloá. Ela termina com ele, uma menina adolescente. Ele louco de paixão, não aceita, tenta voltar, tenta.
A sequestro é o maior sequestro de tempo de duração que o Brasil já teve. Sequestra Eloá com sua amiga Mariana e mata a menina, porque ele fala na cadeia: como eu poderia ser feliz sem a minha amada, sem Eloá? Quem programa uma reencarnação para isso? Não houve a programação para nada disso. A programação é para a gente ser feliz, resgatar nossos débitos e nos reeducarmos os sentimentos para evoluirmos moralmente e espiritualmente. Ele fala triste com as lágrimas nos olhos: a paixão me cegou. Eu não imaginava mais ser feliz 22 anos sem Eloá, e agora vai pegar 30 anos de cadeia. Jogou sua existência toda no balde do lixo e ele mesmo puxou a descarga. Por falta de um controle emocional, não desenvolveu, não mergulhou para dentro de si. Sofrer, chorar, mas compreender que Eloá não é dele. Nós não somos de ninguém. Sair do apego, da posse e desenvolver, encontrar um sentido para a vida. Como encontrar um sentido para a vida? Como o Espiritismo nos ajuda nisso? Particularmente para nós, mas que serve para todos. Aqueles que estão agora empenhados em apagar os incêndios no Brasil, que nem espiritação, que nem espiritualistação, mas que se condoem de ver árvores com ninhos de passarinho, com saguis, com os animais sendo queimados pela ação do tempo, pela irresponsabilidade ou pela inconsequência egoística de alguns seres humanos que ateiam fogo na floresta para depois plantar capim e aumentar a sua produção bovina com uma, duas, três fazendas, ele com várias mansões. Orgulho, egoísmo, interesse pessoal. Então, aquelas pessoas que são os voluntários que estão lá, as pessoas que molham, como eu conheço a amiga Marisa, ela sai todo dia de manhã com um filho que tem um transtorno esquizofrênico, meu xará, trabalhou 5 anos comigo, que ela sozinha, já que o homem a abandonou, ela sai pelas ruas com garrafas PETs, enchendo de água, para os animais que não têm donos, cães e gatos, beberem água. Em toda a Fazenda Grande 3, depois de estar, ela passa recolhendo, enchendo mais, limpando e enchendo as vasilhas. Encontrou um sentido para a vida, ela dizia: seu Mário, um dia que ela espatifou o seu celular pelos problemas que acossaram em sua mente: eu só não me mato, seu Mário, porque eu encontrei um sentido para viver. É botar as águas e cuidar dos animais. Eu sou uma protetora dos animais. Então cuida. Quantas vezes ela nos orientou a cuidar de Dourado, o cachorro que nós tínhamos. E como é um cachorro de pobre, tem nome de peixe. Todo cachorro de pobre tem nome de piaba, sardinha, tubarão, dourado, robalo. Eu não sei porquê. Cachorro de rico é Black, Rufus. Cachorro de pobre já chega com o nome de peixe. Por quê? Eu não sei, mas o meu não fugiu à regra. Também tem nome de peixe. Então, encontrar um sentido para a vida, André Luiz coloca isso no livro Estude Viva. Se já experimentou fazer um bem a alguém sem interesse, um bem desinteressado da retribuição, experimente, ele fala. Quando aquela pessoa diz assim: Deus lhe pague, meu irmão. Muito obrigado. A emoção, o prazer sensorial, a felicidade íntima, que André Luiz fala, é a que Gandhi experimentou quando cuidou de um tamil, trabalhador semi-escravizado, e um leproso em sua casa. Depois de estudar 5 religiões, Gandhi vai dizer o quê? Eu não preciso mais do externo. Eu encontrei o reino de Deus auxiliando o próximo. Sai dali, o grande advogado, na África do Sul, para se matricular no hospital de pobres e ser voluntário, limpando as latrinas, até ele aprender a ser técnico de enfermagem e poder ajudar com maior qualidade um advogado
um espírito superior da grandeza do Mahatma, grande alma, ajudando nas latrinas. O próximo, plenamente feliz, diz ele, plenamente satisfeito em contribuir, encontrei o reino de Deus. Não está fora, diz ele, está dentro de nós. A gente consegue quando encontra um sentido para a vida. Agradeço tanto a meu guardião pela paciência que teve comigo até me endereçar. No meu caso, foi por experiências próprias, não foi por ponderação, por reflexão. Aprendi como Shang pelas experiências próprias. Nós conhecemos como lei de causa e de efeito. Quando eu sofria, me conduzi ao Santo Espírito, a caminho da redenção de Valdo, depois ao Semente de Luz, e depois ao Raio de Luz, casa que me acolhe até então. A cada dia que eu vou, cada palestra que eu faço, é uma reflexão que eu faço mergulhando para dentro de mim. O que eu estou nomeando para a minha felicidade? Se Deus me chamasse agora, o que eu deixaria no coração daqueles que conviveram em casa comigo, que conviveram porta fora de casa comigo, no trabalho, dentro da casa espírita? Será que eles diziam assim, no íntimo, já vai tarde? Ou será que alguém lembraria de mim com um sorriso, com as lágrimas da saudade, sem desespero, sem mágoa, sem ódio, dizendo como foi bom conviver com Mário Sérgio? Ele estava infinitamente longe de qualquer sombra de perfeição. Era imperfeito, como eu. Mas tentou acertar. Errou muito, mas tentando acertar. Eu espero em Deus, sinceramente. A ajuda que eu tive, eu sei que os irmãos dos paredões, que os irmãos das boates, das festas nos iates, nas festas das mansões, a ajuda está presente para todos eles, porque Deus iguala todos na dor e não desampara no amor a nenhum de nós. Vai chegar para cada um deles, espero sinceramente, que seja pela ponderação, pela reflexão das suas atitudes, do que estão nomeando para a sua felicidade, para não chegar pela experiência da vida. Que Jesus abençoe os seus lares, que Jesus abençoe ao COEC. Agradeço pelo convite de Cléo e dos amigos. Agradecemos a presença generosa do nosso amigo Mário Sérgio em nossa casa de oração e rogamos a Jesus que nos ampare, que nesse momento nós estamos encerrando a doutrinária de hoje, rogando aos bons espíritos que amparem e consolem todas as criaturas que nesse momento estão passando por dificuldades, sejam físicas ou espirituais, em todos os pontos do globo. Abençoa também, Senhor, as nossas famílias, todos os centros espíritas que nesse momento se reúnem, para que todos possam estar em um só coração, rogando pela paz e a cura no mundo. Vamos fazer uma prece de Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim: Apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Bezerra de Menezes. Que nosso Senhor Jesus continue nos fortalecendo e nos unindo pelo amor e pela prática do bem em todo o universo. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.